De fato, eu acho que é uma das perguntas que mais se repete no Instagram. Eu acho que a gente tem que deixar registrado em algum lugar. Vez ou outra recebo a seguinte pergunta: Luísa, quem ama trai? Ou quem ama pode trair? E eu acho que a resposta que eu tenho para te dar talvez não seja mais agradável de digerir. Eu acho muito fascinante que o ser humano pode passar por todos os perrengues pelos quais ele já passou na sua história e ainda assim existe essa necessidade quase que visceral de acreditar que o amor é sempre puro, de achar que o amor nos afasta de qualquer tipo de inclinação miserável que exista na nossa experiência humana. Mas quanto mais você escuta os relatos, quanto mais você se envolve nesse universo dos relacionamentos, das motivações por trás da traição e também observa os estudos sobre essa área específica, você percebe como o amor não tem uma relação de causalidade com a fidelidade. É muito comum a gente escutar essa frase, né? Ah, se ela ou ele me amasse de verdade, não teria me traído. Mas os números contam outra versão dessa história. Então o que está acontecendo? Como a gente explica essa incongruência? Uma das razões para isso é o que a gente vai chamar de arquitetura neural do desejo. Então, nós podemos dividir o nosso cérebro em 3 grandes circuitos associados às relações amorosas. A Ellen Fisher, que conduziu esse experimento, ela dividiu essas redes neurais em 3 camadas. A primeira sendo lust, que a gente está falando da luxúria, né? Então, dessa nossa conexão com a gratificação sexual na relação. A segunda sendo o amor romântico, então essa nossa conexão mais emocional. E também o apego, no sentido do quanto essa relação nos proporciona segurança. E o que ela descobriu é que essas 3 redes podem ser ativadas de maneira simultânea ou não. Isso significa que você pode sentir apego pelo seu parceiro, mas não necessariamente o amor romântico, ao mesmo tempo que você pode sentir essa atração mais sexual e não ter uma conexão emocional com a pessoa. E isso vem para carimbar todas as evidências que nós já temos do quanto a motivação e o comportamento do ser humano é extremamente complexo. A gente pode estar falando aqui de situações de traição e dentro dessa esfera a gente tem inúmeras motivações, porque os contextos mudam muito. E aí nós entramos em uma outra premissa sobre esse tema, que é a seguinte: existe um viés da traição que é um viés da busca existencial. Dentro desse grupo de pessoas que amam e ainda assim engajam num comportamento de infidelidade, nós temos as pessoas que não estão buscando a falta do outro, e sim a falta de si mesmo. Nesse contexto específico, a traição não tem a ver com o relacionamento, tem a ver com a identidade. Depois de um tempo observando como o nosso cérebro opera diante da realidade, fica muito claro como as coisas conseguem coexistir dentro de nós. Não existe muito essa coisa do preto no branco. E com o amor e a fidelidade não é diferente. Eu adoraria sentar aqui com vocês e falar de forma categórica de que não, quem ama realmente não trai. Mas a gente não vê isso na experiência real. E essa compreensão das motivações, ela não vem para tentar justificar se esse comportamento ele é certo ou errado. Esse é um ponto muito importante. A gente sabe exatamente o que ele é. É óbvio que a gente está rompendo com o compromisso. A gente está rompendo com a integridade emocional do outro. Nós estamos rompendo com as leis instituídas para aquela relação. É claro que isso é errado. Mas a gente não pode dizer que o amor não coexiste mesmo existindo esse comportamento. Diante de qualquer traição, a pergunta não é se a pessoa ama ou não ama, se ela deveria ter feito ou não deveria ter feito, mas como casal, as pessoas se recuperam de uma experiência como essa. E isso faz com que a gente adicione uma nova camada de desafio para esse casal. Porque não só a pessoa que traiu precisa estar disposta a lidar com as consequências desse comportamento óbvio, mas a pessoa que foi traída, uma vez que ela decide permanecer nessa relação, ela vai lidar não só com esse ressentimento e essa mágoa profunda, essa insegurança, essa ruptura na confiança, mas também existe essa sensação do por que eu preciso ajudar a reparar essa relação, uma vez que eu fui a vítima dessa circunstância. E é por isso que um profissional especializado pode auxiliar o casal nesse momento. É muito difícil a gente continuar encontrando os mesmos padrões de valor que nos orientam a vencer as dificuldades. Para concluir o nosso papo aqui,
traição raramente é sobre amor ou a falta de amor. E frequentemente é sobre a busca por uma versão perdida de si mesmo, pela reconexão. E reconexão essa com partes que foram negligenciadas da própria identidade. Isso não torna a traição mais aceitável ou menos dolorosa, mas de fato nos convida a ter uma conversa muito mais madura sobre o entendimento do desejo humano. Eu tenho certeza que essa nossa conversa é só a ponta do iceberg do que está por vir em relação a esse tema e relacionamento em geral. Então comenta aqui a sua dúvida, o seu insight, a tua perspectiva, porque o diálogo é sempre o melhor caminho. Se você gosta desse tipo de assunto e se você quer se aprofundar ainda mais no seu processo de autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento e também entender como a sua mente funciona, para você ganhar as ferramentas para melhorar a sua própria qualidade de vida, entra aqui no app Psicologia, porque lá a gente fala disso o dia inteiro. Beijos!